Insuficiência respiratória. O nosso sistema respiratório ele vai ter a função de realizar a troca gasosa, que é permitir a entrada do gás oxigênio lá nos nossos pulmões, nos nossos alvéolos, e a saída, a remoção do dióxido de carbono. O gás oxigênio ele vai nutrir, como eu falei para vocês, nossos órgãos, tecidos. Esse gás carbônico, esse dióxido de carbono, ele é aquele gás que quando a gente inspira, se a gente segura a respiração, a gente vai querer soltar essa respiração, porque esse gás ele é tóxico, ele deixa o ambiente ácido, então a gente vai ter que remover ele. Quais são os tipos de insuficiência respiratória? Nós temos vários tipos, mas aqui a gente vai falar do tipo 1 e do tipo 2. O tipo 1 é a hipoxêmica. O tipo 1, ele é a falta de oxigênio. Por quê? Lá nos nossos pulmões, a gente tem uma estruturazinha que o nome é denominado alvéolo. Nesse alvéolo, a gente tem um processo de difusão. O que é isso? É a entrada desse ar oxigênio. Nesse alvéolo aqui, quando esse oxigênio ele chega, esse alvéolo ele vai passar esse oxigênio para o nosso capilar sanguíneo, que é nessa foto aqui, como vocês podem ver, tem esse capilar sanguíneo e tem esse alvéolo. O alvéolo é isso aqui que é parecido com uma lâmpadazinha. Então, o que esse alvéolo está fazendo? Ele vai estar jogando o oxigênio na nossa corrente sanguínea e ele vai estar removendo o quê? Dióxido de carbono. O gás carbônico ele passa do capilar para o alvéolo para remover, para ser removido, e o oxigênio ele passa do alvéolo para esse capilar para nutrir os nossos tecidos, nossos órgãos e tudo mais. Passa para o nosso sangue. Então, se a gente tiver algum problema nesse alvéolo, por exemplo, se ele estiver cheio de líquido, se ele estiver colabado, fechado e não conseguir abrir e fechar como ele deveria, se ele tem algum problema na membrana que reveste ele, que é tipo como se fosse uma capinha para proteger ele, se essa membrana ela estiver muito dura, ela tem que ser maleável. Se ela estiver dura, como é que ele vai conseguir abrir e fechar? Se a gente tiver um espessamento dessa membrana alvéolo capilar, ele não vai conseguir abrir e fechar. Se a gente tiver algum probleminha, por exemplo, tem uma via assim que vai levar esse oxigênio até esse alvéolo, uma via de condução. Se a gente tiver uma obstrução nessa via de condução que leva esse gás oxigênio para os alvéolos, ele não vai conseguir chegar nesse alvéolo. Então, tudo aquilo que vai afetar, vai ter algum problema ali no pulmão, por exemplo, um edema agudo de pulmão, um problema nos alvéolos, uma atelectasia. Então, tudo aquilo que vai afetar na estrutura desse alvéolo ou algum problema no pulmão, vai impedir desse oxigênio chegar nesse alvéolo e ser passado para o nosso sangue através do capilar sanguíneo. Agora, na insuficiência respiratória do tipo 2, a gente tem a hipercapnia. Lembrando que a do tipo 1, a falta de oxigênio, hipoxêmica. A hipercapnia, ela é o acúmulo de dióxido de carbono, que eu falei para vocês aqui no começo do vídeo, que é aquele gás que a gente inspira, que a gente tem que jogar ele para fora, porque ele é tóxico, e quando a gente tem ele em excesso ali, ele vai ficar o quê? Vai deixar ácido e vai deixar o nosso sangue ácido também. Então, se a gente tem um acúmulo desse dióxido de carbono, se o nosso sistema respiratório ele não vai estar conseguindo jogar para fora, a gente vai acumular ele, vai deixar esse sangue ácido e vai ter vários problemas. E quais são as causas dessa hipercapnia do tipo 2? A gente tem principalmente uma alteração no drive respiratório, um problema. O que é o drive respiratório? É a estrutura ali do nosso sistema respiratório, nossos pulmões, nossos músculos intercostais e nosso diafragma, que vão fazer com que esse gás ele saia e entre, o gás de oxigênio entre e o gás carbônico saia. Mas se ele não está conseguindo jogar para fora esse gás carbônico, aí a gente vai ter um problema. Esse drive respiratório ele pode ter ali um problema nessa estrutura, então ele não vai conseguir fazer essa força, como eu posso dizer assim, uma força para esse dióxido de carbono sair. Por exemplo, vai afetar um músculo intercostal, diafragma e tudo mais. As doenças neurológicas também são uma das causas. Por quê? Porque a gente tem uma condução elétrica do nosso sistema nervoso central para esses músculos, para eles realizarem esse movimento. Então, se a gente tem um problema nessa condução elétrica, como a doença de Guillain-Barré, um problema ali na uma lesão medular, a gente não vai ter essa condução elétrica chegando ali e esse movimento ele não vai estar sendo realizado. Aumento também no trabalho respiratório, como a asma, a DPLC, que vão levar o aumento ali da troca gasosa. Por quê? Porque a pessoa vai estar tentando respirar, ela vai estar com falta de ar, então vai estar aumentando aquela respiração, vai estar tentando
inalar aquele gás de oxigênio e jogar para fora esse dióxido de carbono e não vai estar conseguindo, porque esse gás carbônico ele não vai estar saindo. Na asma a gente vê isso porque a gente tem uma obstrução dessas vias aéreas, então esse gás carbônico ele não vai estar conseguindo sair como ele deveria, ele vai ficar acumulado. Ou seja, na insuficiência respiratória hipoxêmica do tipo 1, a gente vai ter o quê? Uma falta de oxigênio. O sangue, resumindo, o nosso sangue ele não vai ter esse oxigênio, por quê? Porque o sistema respiratório ele não vai estar conseguindo captar esse gás oxigênio. Um problema nos alvéolos, nos pulmões. Então, a gente vai ter o quê? A falta de oxigênio. Na hipercapnia tipo 2, a gente vai ter o quê? O acúmulo desse dióxido de carbono. O nosso sistema respiratório ele não vai estar conseguindo jogar para fora esse gás carbônico, e esse gás carbônico ele vai estar ficando acumulado ali. E quais são os sintomas? Na hipoxêmica, na falta de oxigênio, a gente vai ter o quê? Ataque apneia, aquela respiração acelerada. As arritmias, que é quando o coração ele bate de uma forma errada, ele pode bater muito lento, muito rápido, as arritmias. Cianose, que é aquela pele azulada, ou meio roxeada, azulada. E a confusão mental. Na hipercapnia, a gente tem o acúmulo de dióxido de carbono, então a gente vai ter a dor de cabeça, a cefaleia, a pessoa vai ficar desorientada, vai ter aquela sudorese e tremores.